Caiu. Oi, pessoal, obrigada por ter voltado. Olá, oi, pessoal. Eu gravei o vídeo que a gente estava lá. Não sei o que está acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Já repliquei lá, tá? Já salvei. Tá todo mundo me ouvindo? Confirma aqui para mim. Novamente para as pessoas. Obrigada. Tá todo mundo me ouvindo? Que eu vou botar a doutora Luciana agora. Não sei o que está acontecendo. Oi, 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 oi. Oi, doutora, que houve? Nunca aconteceu isso. Aí eu fiquei nervosa. Acho que deve ter sido uma falhazinha na internet. Mas eu gravei, tá? Tá Eu ótimo. gravei aquela parte, só que eu fiquei te chamando, eu achei que você fosse aparecer. Enfim, o pessoal tá voltando. Obrigada para quem tá voltando. Boa noite de novo. Vamos recomeçar. É bom que a gente tem mais tempo também, né? É. Gente, muito obrigada. A doutora Luciana estava falando sobre os 5 passos para uma mente tranquila. E o primeiro passo é sobre a qualidade dos pensamentos. Aí ela ia entrar na parte quântica, que eu ia até perguntar, e a gente deu uma paradinha. Bom, mas pelo menos eu consegui salvar lá o outro. E vamos ouvir a doutora Luciana, que estava incrível, já estava aqui toda boba. Ai, ai. Mas a Maris que vem para bem, a Maris que vem para bem. Ficou mais tempo, né? Agora a gente tem mais tempo. Então, Isso. falando o primeiro passo desses 5 que a gente está propondo para manter essa mente tranquila, é ser vigilante na qualidade dos pensamentos. Eu trouxe os exemplos da matriz de formação de crença, daquilo tudo que faz a gente ver, ouvir, sentir e criar uma realidade ao nosso redor, mas também eu ia trazer o exemplo da física quântica, que estuda como isso também acontece. E eles têm alguns estudos que eles evidenciaram que o olhar do observador sobre determinada partícula quântica, estou falando da menor partícula, de uma partícula praticamente energética, quando eu coloco o olhar do observador, ela muda o sentido que ela estava tendo, ela muda a trajetória dela naquele momento. Só o fato de eu olhar para uma... Gente, quando a gente fala uma substância no seu modelo quântico, ela ainda é matéria. Então, o meu olhar é capaz de modificar a matéria ao meu redor. Porque essa mesa aqui que está aqui, segurando esse telefone, esse computador, é só um monte de matéria acumulada que se transformou em uma mesa. Então, para você ver, quando eu sou capaz de ter um bom olhar, de ter um bom padrão de pensamento, tudo ao meu redor vibra naquele sentido. E não é a Luciana que está falando, são estudos científicos, físicos que mostram isso. Então, mais uma vez, o primeiro passo, falar, cuidar dos seus pensamentos. Suzy, eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por algum momento onde estava numa baixa mesmo, onde estava com muito pensamento negativo, onde estava, enfim. E é impressionante, sabe aquela coisa que você fala, até a famosa Lady Murphy, que quando uma coisa tem que dar errado, ela vai dar errado com todas as coisas erradas que podem acontecer? Será que isso é a Lady Murphy mesmo ou será que isso é o nosso pensamento atraindo coisas negativas para nós mesmos? Então, é muito importante que para manter essa mente tranquila, você seja vigilante dos seus pensamentos, tá bom? Primeiro passo.
Você quer perguntar alguma coisa sobre isso? Gente, eu achei isso assim incrível, sabia? Vigilante dos seus pensamentos. Olha aqui, ó. Vamos falar uma bobagem? Vamos falar uma bobagem? Bobagem. Acabou de cair a internet. É uma bobagem. Mas aí a gente já fica assim, "Ah, caramba, o que que aconteceu? Por que que houve? Por que que já vem o negativo?" Estou dando um exemplo do que aconteceu agora. Por quê? Porque a gente está vivendo, nós somos energia, né? Eu sou cristã, acredito em Deus, todo mundo sabe disso, mas eu sou aberta e gosto de ouvir os tipos de religiões, ok? Beleza. Aí você está dizendo sobre os nossos pensamentos positivos. Então, exemplo, eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou muito determinada. Só que, lógico, vem os pensamentos, como a gente está falando, vem os pensamentos, vem os pensamentos. E é incrível, por que que a gente não se ouve? Quando a Suzy fala, peraí, vou conseguir isso agora, vai acontecer, dá tudo certo. Mas quando ela coloca uma dúvida naquilo que ela está fazendo, aquilo já atrapalha. Foi Sim. tipo isso que aconteceu agora. Acabou a internet. Poxa vida, estava tão bacana falando com a doutora Luciana. Por que que acabou a internet? Que saco! Já começa aqueles pensamentos que não são legais. Mas, Estou dando um Suzy, exemplo, tá? Não aconteceu isso, não. Estou te dando um exemplo para a gente entender, porque às vezes as pessoas começam a pensar nesse tipo de coisa. Exemplo. Eu acho que tá bem do que você falou, né? e assim, até para quem é mais religioso, mais espiritualizado e tem a religião cristã, por exemplo, existe uma passagem em Filipenses que ela fala assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente de pensamentos com coisas boas, nobres e respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior, o belo, não o feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Então, até Ai, que lindo! Que lindo! E tá na Bíblia, e tá na Bíblia. entende? Então, não é Filipenses o quê? Filipenses o quê? Filipenses 4, versículo 8. Perfeito. Não é só a ciência, não é só a física, tem também a parte espiritual. E assim, acaba que se você, da minha forma de ver, quando você se aprofunda na ciência ou na religião, elas se encontram, porque chega É na hora que verdade. fica mais. E é nessa hora onde a gente vê que existe algo muito maior do que o nosso, do que o nosso pensamento, do que a nossa forma de ver a vida. E, de novo, esse pensamento que a gente tem, a gente precisa estar vigilante para que a gente consiga produzir um contexto ao nosso redor positivo e que traga coisas boas para nós e para as pessoas que convivem com a gente. Eu tenho certeza que vocês já conviveram com pessoas que são negativas e como isso torna o ambiente pesado. Todo mundo já sentiu isso. Nossa, que ambiente pesado, que pessoa negativa, que pessoa pesada. E é isso que essa verbalização, que esse pensamento negativo traz. Ambientes pesados, ambientes onde a gente nem consegue gostar, nem consegue estar. Então, que a gente não seja o nosso próprio ambiente pesado. Entende a necessidade da gente manter o nosso pensamento vigilante? Por mais que você não verbalize o que você está pensando, o seu corpo sente. E como você vai ficar tranquilo? Você vai ficar ali, no mínimo, ansioso, a ponto de explodir a qualquer momento. Então, primeiro passo, mente positiva, vigilante do pensamento. Vamos seguir que tem mais coisas, são 5. Vamos lá, vamos para a segunda. Relaxar e entregar. Como assim relaxar e entregar? Tem gente que acha que pode controlar o mundo, segurar o planeta Terra com uma corda na mão. E vive ali parecendo uma queda de braço, tentando segurar tudo, tentando controlar tudo, acumulando muitas funções, acumulando muitas obrigações, tentando ter controle sobre tudo. Só que não tem a menor possibilidade de você controlar tudo. Você não controla o tempo, você não controla o relógio, você não controla os acontecimentos. Você pode se preparar para que eles aconteçam da forma mais esperada possível, mas controlar não tem como. Então a gente precisa aprender a delegar. A qualidade de entregar a situação que eu não tenho controle é quando eu simplesmente delego.
E como é que eu delego? Eu tenho que aprender a confiar. A confiar primeiro em mim, que eu sou bom, eu me considero bom o suficiente, que até o insucesso daquela pessoa que eu deleguei não vai influenciar no meu, entende? E o segundo ponto, a minha intenção principal de aprender a delegar, de soltar um pouco, de entregar um pouco, é evitar sobrecarga. Porque naturalmente, se eu fico muito sobrecarregado, não tem outro destino que não seja explodir. Um copo, quando ele fica muito cheio, uma bexiga, quando ela fica com muito ar, tudo muito cheio, vaza, explode. E quando você explode, você machuca. Não tem a possibilidade de uma explosão não vir cheia de machucados. E tem gente que acha que depois que explode, é pedir desculpa e ficou tudo bem. Não é assim, gente. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade emocional com a gente, porque tem vezes que a gente explode com a gente e fala coisas negativas para nós mesmos, como eu sou assim, como eu sou assado, como é que eu fui capaz, como eu fui burro, como eu fui incapaz, como eu fui insuficiente, como isso, como aquilo. E tem gente que faz isso com outras pessoas que estão ali se esforçando, do mesmo jeito que a gente se esforçou, tem outras pessoas que estão ali se esforçando para fazer a coisa acontecer, para fazer a coisa dar certo. Mas a gente tem que aceitar, Suzy, que nem sempre vai dar. E não tem como controlar isso. Algumas pessoas vão considerar que isso é o destino, outras pessoas vão considerar que isso é Deus, outras pessoas vão considerar que isso é uma energia. Não tem. Não tem como a gente saber exatamente o que é, mas o fato é que a gente não tem como controlar. Tem como eu controlar se eu vou pegar ou não o coronavírus? Não. Eu posso fazer o possível para evitar. Eu posso usar máscara, eu posso usar face shield, eu posso passar álcool nas mãos, eu posso evitar lugares de aglomeração, eu posso fazer tudo. Mas, ou eu fico de uma bolha dentro de casa, isolado num quarto, absolutamente, o tempo todo sendo desinfectado, ou, a partir do momento que eu, de alguma forma, me exponho, seja no elevador de casa, eu tô suscetível a contrair. Com certeza. Eu tenho que fazer escolhas. Eu quero ficar nessa bolha, me protegendo, ou eu quero me expor responsavelmente. Tem escolha certa ou errada, Suzy? Não tem. Tem gente que escolhe ficar na bolha. As pessoas que são do grupo de risco, eu entendo demais. Eu estou deixando meus pais na bolha. O meu pai aceitou a bolha. Minha mãe não aceitou a bolha. Sim. Eu tenho como controlar? Não tenho como controlar. Agora, o que é que eu faço? Eu delego para cada um a responsabilidade da situação. Eu oriento, eu falo dos riscos, eu falo quais são os objetos que eles podem utilizar para se proteger. E aí, chega uma hora que eu não posso mais, eu não consigo mais controlar o incontrolável. Se eles quiserem sair, eles vão sair, eu não posso trancar dentro de casa. Se eles quiserem ir no mercado, eles vão, porque eu não posso, tem coisa que eu não posso. Gente, a gente não pode controlar tudo. Mas eu posso delegar para cada um a responsabilidade da escolha, porque cada um de nós tem uma escolha, entende? Então, quando você quer acumular muito para si a responsabilidade, você também está tirando das outras pessoas a possibilidade das outras pessoas escolherem. E você não pode. Estão perguntando se você atende online. Sim, você até falou no início que hoje você está atendendo online, né? Só atendo online. Perfeito. Até porque os meus pacientes, os meus clientes, eles são. Eu tenho no Brasil todo e no exterior também. Então, É mais fácil ser online mesmo. difícil, não dá mais para ser só presencial. Mas, Sim. enfim, relaxar, entregar, aceitar que a gente não tem controle sobre tudo. Evita uma sobrecarga emocional, evita uma sobrecarga de culpa, evita uma sobrecarga de medo, evita minhas explosões, evita com que eu machuque a mim mesmo e aos outros. Ah, mas se acontecer alguma coisa ruim, se eu perder fulano de tal, e se isso, não, o e se é ilusão, Suzy. O e se não existe ainda, o e se não aconteceu. E, de novo, a gente pode se preparar das maneiras mais corretas para que tudo aconteça da melhor maneira possível, mas eu não tenho como controlar o resultado
de nada. Meu Deus, você está falando para muita gente, hein? Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso ser a melhor esposa, eu posso ser a melhor amiga, eu posso ser a melhor profissional. Nunca é só um lado, entende? Sempre tem um outro lado que tem o direito de escolher a vida que quer, a forma que quer lidar, a forma que quer trabalhar, a forma que quer se expor. São sempre dois lados. Então eu não posso me sentir culpado de tudo, responsável por tudo e achando que eu posso controlar o resultado de tudo. Então, aceita que você não tem o controle de tudo, aceita que você não está segurando o mundo com uma corda na sua mão e entrega para cada um a responsabilidade da situação e encontra paz dentro disso. É o segundo passo para que a gente consiga manter uma mente tranquila. E quem está falando é uma pessoa extremamente cuidadosa, extremamente protetora, que tinha uma mania terrível de acumular todas as responsabilidades para si. Principalmente as minhas responsabilidades familiares, Suzy. Tudo era comigo. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Fulano assim, fulano assado, você isso, você aquilo. Conseguia duas coisas. Conseguia controlar um monte de coisa? Conseguia, mas eu ficava estressada e brigava com todo mundo. Porque eu achava que o jeito era o melhor jeito. Sim. Saía, é assim, assado, vamos fazer assim, não sei o quê. Quem não concordasse, eu dava um jeito de mudar de ideia, nananã, e fica. Até o dia que eu disse, sabe de uma coisa? Se pedirem a minha opinião, eu acho que a melhor forma é essa e aquela. Se aceitarem, se quiserem seguir, beleza, tô aqui, coração aberto, braço aqui para segurar, para apoiar, para ajudar. Agora, dizer como vai ser, o que vai fazer, controlar resultado. O meu irmão, que hoje faz medicina, quando ele foi estudar para medicina, Suzy, eu abri o livro e colocava o capítulo que ele tinha que estudar. Veja o grau de controle que eu tentava ter. Eita! Entende? Caramba! Foi no dia, ele não passou. Foi no dia que eu disse, eu não tô mais nem aí, que ele foi lá e disse, agora eu vou fazer, agora eu vou passar. Quando você relaxou aí, que sim, né? Sempre assim. Entende? Então não adianta a gente tentar ter controle, a gente tem controle mal sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida. Agora, tudo que envolve outra pessoa, a gente precisa delegar ao outro a responsabilidade dele na situação. E ponto final. Não tem o que, além disso, não tem o que a gente fazer. E isso traz para nós uma grande sensação de mente tranquila. Deixa eu correr, porque senão a gente não consegue terminar. Terceiro, o novo normal. Gente. Ninguém pergunta se posso ou não tenho problema. Tenho 68, minha mãe tem 95. Só não falo como é que é? Com todas tem 1000 coisas para fazer e sobra para mim. Eu imagino, Rita, mas é isso aí, é a nossa vida, não tem jeito. Vamos nessa. Vamos pro terceiro, novo normal. O novo normal. Se nós estamos vivendo um novo normal, nós precisamos criar novos hábitos normais, entre aspas. Antes, gente, a gente tinha a possibilidade de diversas válvulas de escape. A coisa não estava legal, não estava pegando o que era que eu fazia, saía, me levantava, ia para a praia, surfar, ia, não sei, para um barzinho, ia para academia. Eu criava uma situação para sair de dentro daquela situação que me incomodava e ir para algo que me relaxasse, que me deixasse tranquilo. A pandemia trouxe aí uma impossibilidade já de 6 meses da gente ter essas válvulas de escape. E o que foi que aconteceu? Ansiedade, depressão, desespero. Eu comecei a ter que lidar com aquelas coisas que eu não queria lidar, que em 99% dos casos estão dentro da minha casa. Então é importante. A gente não tem, se a gente ficar focado só na dificuldade da relação, só na dificuldade do momento, só na dificuldade da coisa. Lembra, a gente falou do pensamento. A gente entra em um buraco negro sem fundo. Esse novo normal, alguém está perguntando o que é mesmo esse novo normal? Essa nova situação que a gente vive em ter que usar máscara em muitos locais, algumas pessoas não poderem ainda sair de casa, no caso do grupo de risco, a gente pede que evite sair de casa, evitar aglomerações, não poder ir para uma festa, não poder encontrar muitos amigos. Não. Então, que eram nossas válvulas de escape, compreende?
O novo normal traz para a gente esse desafio, mas também traz para a gente novas possibilidades, que há de se internalizar. Eu não posso me expandir, então eu preciso aprender a me internalizar. E quando eu aprendo a me internalizar, eu posso desenvolver novos hábitos comigo mesmo. Porque aí eu tenho a possibilidade de fato, desenvolver o meu autoconhecimento e a minha tolerância comigo mesmo e com os outros. Então, esse novo normal precisa da criação desses novos hábitos nesse sentido. Eu não tenho mais como me expandir para evitar aquelas coisas que me incomodam, então eu preciso aprender a me internalizar. E essa internalização traz para mim a possibilidade do autoconhecimento e da tolerância, minha e de quem está ao meu redor. Agora, é fácil se internalizar? É fácil descobrir formas de se internalizar, de se conhecer, de perceber os pensamentos, mudar o padrão dos pensamentos, tolerar as pessoas que estão ali perto de mim? Não, não é fácil. E eu reconheço isso. Eu vivo isso dentro de casa, eu vivo isso com minha família. Enfim, eu reconheço isso. A gente vive isso até com os nossos cachorros. Se ele começar a latir muito, se ele começar a fazer cocô muito fora do lugar, aquilo vai te incomodar. Imagina uma pessoa que também tem vontade, que verbaliza. Então, já que a gente não consegue mais se expandir para, enfim, criar aí uma válvula de escape, a gente precisa aprender a se internalizar através de válvulas de escape. E como que eu posso fazer isso? Eu trago duas sugestões para vocês, que seria a meditação e a leitura. São processos onde eu consigo acalmar minha mente, onde eu consigo silenciar o barulho que está dentro de mim. Porque o que mais incomoda a gente nesses momentos de internalização, Suzy, que eu não posso me expandir, que eu não posso sair, que eu não posso, enfim, ir para as minhas válvulas de escape, o que mais incomoda nessa internalização é o barulho interno que fica dentro de mim. É aquele grito que quer se expandir, que quer dizer, não aguento mais. Que a gente transforma isso em alguma coisa, às vezes a gente transforma isso num barzinho, num drink, numa praia, entende? Quando eu perco isso, fica um barulho interno muito grande. E é aí que eu preciso aprender essas formas de diminuir esse barulho. A meditação e a leitura ajudam muito a gente a diminuir esse barulho. Meditação não é simplesmente sentar, cruzar as pernas, fazer assim com as mãozinhas e ficar. Não é. Existem cursos de meditação guiada, existem várias meditações guiadas no YouTube, existe meditação guiada de Ho Oponopono, que é a minha preferida, é a que eu faço, eu inclusive disponibilizei no meu grupo de Telegram recentemente várias meditações. Adoro Ho Oponopono, adoro! E é uma ótima possibilidade. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ligar uma meditação de Ho Oponopono. Então eu já acordo o dia através de uma meditação de Ho Oponopono, para você ver como a gente tem que ser vigilante com a qualidade dos nossos pensamentos. Os primeiros pensamentos do meu dia são capazes de determinar todo o meu dia. Se eu acordo de manhã reclamando da hora, reclamando do frio, reclamando que eu tô cansada, meu dia vai ser péssimo. Ao passo que se eu faço o contrário, se eu acordo em um estado de gratidão e de paz, o dia tende a ser extremamente prazeroso para mim e para as pessoas que vão conviver comigo. Então, a meditação, ela ajuda muito. Alguém está falando, a Rosiane Bezerra está falando, a yoga me ajuda muito. É uma outra forma também. Sim. E não deixa de ser, a yoga para mim é uma forma de meditar me movimentando, né? Ao meu ver, é isso. Mas ao meu ver também é uma forma de meditar me movimentando. A Heloísa Moreira, que é uma grande amiga, está aqui. Um beijo para ela, uma pessoa muito querida. E a outra forma é através da leitura. A gente tem leituras fantásticas. Para as pessoas que estão iniciando o autoconhecimento, existe um livro que eu acho maravilhoso, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Que a nossa grande dificuldade hoje é se perceber imperfeito e se mostrar imperfeito. O medo de ser julgado, o medo de ser deixado de lado, o medo, sabe? Então,
É uma sugestão, inclusive, de livro para que possa. Não conheço, não, nunca, não conheci esse livro. Eu gostei dessa. Coragem de Ser Imperfeita. É um dos primeiros livros que eu indico, porque ele é leve, suave, gostoso de ler, não é muito grande e pode ajudar bastante. Então, aí Me são. explica um pouquinho, porque nem todo mundo sabe sobre o Ho Oponopono, porque eu gosto muito. E tem vários tipos de outros, né, de formas, mas o Ho Oponopono é bem interessante. Fala um pouquinho. Tem aquela questão do sinto muito, Me perdoe, eu me te amo, perdoe. né? É um estilo de meditação havaiana, né? Isso. Filosofia havaiana que já vem aí de muitos anos, onde você deixa eu tentar traduzir em palavras simples, mas como você consegue mudar o padrão energético seu e de tudo que está ao seu redor através dessas palavras mágicas, vamos dizer assim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Se eu sou capaz de dizer isso para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, para as coisas que estão ao meu redor, eu positivo energias negativas que estão ali. Veja bem, eu sinto muito, eu me coloco humilde diante da situação, da pessoa, da coisa, dizendo que de fato eu sinto muito por aquilo que aconteceu. É uma forma de empatia, de me colocar também no lugar dela. Me perdoe, eu me coloco numa posição humilde, onde eu também quero construir uma relação ao mesmo nível com aquela pessoa. Eu te amo. Eu coloco ali o que eu tenho de melhor em mim para aquela pessoa, para aquela situação, possibilitando que aquilo se torne realmente um encontro santo, um encontro de luz, um encontro de amor. E eu sou grato, que, enfim, a gratidão é a grande questão, eu acho, né? Que traz ali, que consolida aquela relação, aquela amizade, aquele amor. Então, sempre que você quiser, enfim, conversar, que você quiser colocar, que você quiser, seja com alguém, seja com algum espaço, inclusive, utilize essas palavras. São palavras, até a Otília está falando, são frases poderosas de limpeza. Eu Ai, sinto, que legal. me perdoe, eu te amo e sou grato. Eu sempre que vou conversar com alguém, principalmente as pessoas que são mais preciosas para mim, eu dou um jeito de colocar essas palavras dentro da minha fala. E é Que impressionante, interessante. transforma aquele diálogo, aquela relação, quando você coloca essas palavras-chave dentro daquele seu diálogo. Então, é um estilo que pode ser utilizado tanto como meditação, como estilo de linguagem, como estilo de purificação energética. Aí cabe cada um se aprofundar e isso Sim. forma de utilizar. Mas fica a sugestão de, para esse novo normal, esses novos hábitos, meditação e leitura. A gente está falando de como trazer para si uma mente tranquila. Então, primeiro, cuidar dos nossos pensamentos, conseguir entregar, conseguir delegar, trazer novos hábitos para o novo normal, e a sugestão fica meditação, fica leitura, alguém falou yoga também, ajudam. Eu ia até falar, porque você falou meditação e leitura, lógico, são coisas mais calmas, mais tranquilas. Mas assim, porque tem gente que, por exemplo, pode ver uma série, ver um filme, nessa coisa de TV. Eu acho infelizmente hoje, sim, porque eu gostaria de estar mais na leitura do que na TV. Essa coisa de filme, eu gosto muito de filme, porque eu entro ali na história, como se eu estivesse lendo o livro, óbvio. Mas você acha que perturba muito essa coisa de ver um filme? Porque a leitura, óbvio, é muito mais interessante, porque você está lendo, você está tranquilo, você está com a mente ali. Porque o filme, mal ou bem, ele tem como é que se diz? Um pouco de te dá várias emoções, né? Que, por causa do filme, por causa do som, né? Era isso que eu ia falar. A diferença entre uma leitura e um vídeo que você assiste, Suzy, é que no livro você constrói as imagens do livro, você constrói o áudio do livro, você que dá o ritmo do livro. Um filme você não consegue fazer isso, e geralmente os filmes, as séries, elas passam pela jornada do herói. Não sei se talvez a maioria das pessoas não saiba sobre o que é isso, mas ele começa num estado, leva aquele personagem para um estado extremamente negativo para que ele É depois possa verdade.
estado de superação. Só que geralmente esses estados negativos são extremamente negativos e geram dentro de nós situações emocionais, sim, porque é aquilo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto, gera em mim pensamento, gera em mim sentimento e gera em mim crenças. Então a gente tem que ter muito cuidado, não só com filmes, mas principalmente com canais de TV aberto, com os jornais, com esses jornais sensacionalistas que trazem só notícias negativas. Isso não ajuda a manter a mente tranquila, tá? Muito bom isso que você está falando. Muito Vontade bom. é essa. Eu particularmente prefiro livros. Eu passei acho que 5 anos quase sem TV em casa. Que Até legal. e comprar de novo uma televisão para poder assistir alguns filmes e algumas séries que eu acho interessante. Mas não sentia falta e não lembro a última vez que liguei a TV. Que bacana, muito bacana. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, muito bom. Vamos para o Vamos quarto. pro quarto? Isso. Vamos pro quarto. Recompense-se mais. Valorize a você. Valorize as suas emoções. Foi um ano difícil? Foi um ano dificílimo. Está sendo um ano dificílimo. Mas você está aqui. Você está aqui nessa live agora. Você está buscando. Você está tentando. Então não é um ano perdido, gente. A gente tem que parar de verbalizar isso, que foi um ano perdido. Eu olho para esse ano e com todo respeito a todas as perdas que aconteceram esse ano para outras pessoas, até esse momento tem sido um dos melhores anos da minha vida, de crescimento pessoal. Por quê? Porque eu transformei todo esse meu isolamento numa internalização saudável, Suzy. E eu preciso aprender a valorizar isso. Eu não posso olhar para mim e dizer foi um ano perdido, foi um ano perdido de trabalho, foi um ano perdido de estudo, foi um ano... Não existe isso. Foi um ano de desafio, que é um ano que está servindo para nos tornar mais fortes. Eu já falei isso em outra live. Não é um ano onde só os fortes sobreviverão. É um ano onde vai tornar nós todos mais fortes. Então é nisso que a gente Perfeito. está. A gente não precisa ter o intuito esse ano de crescimento no sentido de lucro. A gente tem esse ano para aprender a sobreviver em todos os sentidos, físico, emocional, espiritual, financeiro, e tá tudo bem, gente. A gente não precisa vencer o tempo todo. Isso não é saudável também. Se fosse a vida fossem só vitórias, qual era a graça talvez de viver sem desafios? É verdade. Então, é um ano, sim, é um ano extremamente desafiante, mas é um ano de grandes possibilidades de descobertas pessoais, de crescimento pessoal. É um ano para nos fazer mais fortes, para nos fazer maiores, internamente falando. E a gente precisa aprender a se recompensar por isso, ao invés de estar o tempo todo na mente negativa, se maldizendo, eu deveria ter guardado dinheiro, eu deveria ter me dedicado mais a tal coisa, não tem, é o hoje, é o agora. E se você está aqui, se você está vivo, se você está respirando, agradeça por isso. Faça o seu melhor hoje, agora. Trace uma nova estratégia, trace um novo ritmo, enfim. Mas se recompense, porque você está aqui, você está vivo, você está tentando, você está buscando. E está tudo bem, inclusive se não está, tudo bem. A gente precisa aprender a lidar também com as situações onde não está tudo bem. E é natural para todos nós. Vão haver situações onde as coisas não vão estar nada bem. E se isso eu considerar sempre o fim da minha vida, eu vou morrer milhares de vezes ao longo da vida. Porque isso vai acontecer diversas vezes. Esse ano, infelizmente, enfim, eu nem sei se eu digo infelizmente ou felizmente, porque eu acho que tem um propósito em tudo que tem acontecido esse ano. Foi um ano onde, para todo mundo, foi um pé no freio. Mas eu não posso considerar um ano negativo, eu não posso considerar que minha vida parou, eu não posso considerar, não. Foi mais um ano, está sendo mais um ano, e quem não tirar aprendizado desse ano, quem não se internalizar esse ano, quem não for capaz de se entender um pouco mais, de tolerar um pouco mais a própria família e sim construir relações verdadeiras de amor, de afeto, de confiança, de força, eu estou aqui com você. Sabe, foi o ano que a gente trouxe essa possibilidade de dar os braços, de fato a gente mais ama, de cuidar, tá?
Então, eu acho assim, eu vejo coisas muito positivas do ponto de vista pessoal para todos nós esse ano. E o quarto passo, nós precisamos nos recompensar por isso. Chega de falar que foi um ano perdido, chega de falar que não construiu nada esse ano. Você não precisava ter construído coisas materiais esse ano, mas você pode construir um castelo dentro de você, dentro da sua casa e nas suas relações pessoais e familiares. Isso vai te fortalecer, sim, para a sua vida profissional. Seja no final desse ano, seja no ano que vem. Esse ano é de construção pessoal e de relacionamento. Se parabenize por isso. Pare de se maldizer. É o quarto passo. Pessoal, vocês estão entrando. Gente, é muita emoção. A doutora Luciana está dando uma aula de amor, uma aula de carinho, uma aula de família, uma aula de autoconhecimento. Gente, vocês estão ouvindo? Gente, olha, sinceramente, para mim, assim, eu já aprendi aqui o tempo todo que já aconteceu. Eu também, eu sei que muita gente que a gente conversa fala sobre essa questão, né? Que a pandemia, caramba, acabou o mundo, acabou tudo. Mas eu falo, inclusive tenho falado ultimamente bastante, da semana passada para cá, então eu tenho falado bastante sobre essa questão. Cara, eu sei, lógico, a gente perdeu muita gente, eu perdi pessoas que eu conheço, pessoas que participaram da minha vida. Mas, assim, é um ano, é um momento que foi ruim, mas também está sendo bom, porque realmente todos nós estamos aprendendo a nos reconstruirmos, a nos recomeçarmos, enfim, tudo, né? Porque e precisava dessa parada, as coisas não são, elas têm um porquê, né? Talvez a gente não entenda nesse momento, talvez muitos não entendam nesse momento, outros entendam, mas assim, lá na frente, a gente vai entender que realmente não é que era para se passar tudo isso, não era porque eram para morrer todas essas pessoas que morreram, como a Globo fica o tempo todo ali falando, né? Quantas pessoas morreram, aquela coisa que eu entendo, a gente tem que saber a quantidade de pessoas, o número de pessoas, mas é para a gente também valorizar o momento, valorizar a vida, valorizar o que a gente tem agora. Agora, porque o nosso momento é agora. Agora, eu, você, doutora Luciana, agora é tudo para mim, da minha vida. Beleza. Veja que beleza no que aconteceu. Foi um ano onde a gente teve que expandir rapidamente as nossas redes digitais online. Tudo se transformou em online, tudo se transformou em digital. Mas para que as relações principais não se perdessem, nós ficamos trancados dentro de casa com as pessoas que nós mais amamos. Exatamente. Vai entender a sabedoria do universo que criou essa situação. Mas o fato é que, por mais que a gente tenha crescido numa velocidade assim inimaginável do ponto de vista online e digital esse ano, nós também tivemos a oportunidade de crescer de uma forma exponencial dentro de casa, nas nossas relações principais. Quem tem aproveitado essa oportunidade, enfim, realmente eu considero que não é um ano nada perdido, muito pelo contrário, é um ano de muito, muito, muito crescimento interno. É verdade. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma agência de publicidade e o digital, obviamente, ele veio de mais ou menos 5 anos para cá, ele veio arrancando, né? Ele veio realmente assim, é o checkmate, é a chave, né? Por mais que eu tenha outros escopos dentro da minha agência, treinamento, site, tráfego, papapá, o digital realmente ele já vem forte e obviamente aumentou com muita, né? Só que assim, mesmo eu fazendo digital, a equipe, todo mundo ali naquela coisa que é bacana, eu, por exemplo, não parei de trabalhar, porque o meu trabalho é esse, então não tem como não trabalhar, porque é justamente o digital. Só que eu comecei a querer fazer live, olha por quê, não foi para mostrar, para me mostrar, não, é porque eu queria conversar. Eu queria falar com pessoas, eu queria ouvir, sabe? Porque eu sou uma pessoa de atendimento, eu sou marketing, doutora Luciana. Então, eu sou digital só porque a minha agência é uma agência que tem que ter o digital, que é obrigado a ter.
Mas o meu negócio é relacionamento, é atendimento ao cliente. Se você me convida, exemplo, para ir no seu estabelecimento, eu vou estar ouvindo tudo, vendo tudo, prestando atenção. Se a recepcionista não fala, eu estou ali para falar, eu sou a pessoa para atender, porque isso é o meu ritmo. Então eu falei, gente, eu quero conversar. Eu não vou ficar falando 2 vezes na semana, todo dia em live, não é a minha, porque também é demais, mas eu quero toda semana falar com alguém. Que foi assim que eu a conheci, né, através de Micheline, que é uma fofa. Agradeço, Micheline, estar aqui com a gente também, que eu já a vi aí. Agradeço a todos também que estão aqui. Obrigada, tá todo mundo adorando a live. Enfim, então, é como a gente está falando aqui. Tudo é um recomeço. Isso também está me dando, assim, muita... Sabe, eu estou gostando, porque o meu sonho era ser apresentadora de TV. E é engraçado, né? Como é que a gente volta, né, com as coisas. E a minha cabeça tá nessa coisa, apresentadora, apresentadora. Mas não precisa ser apresentadora, né? Mas estou aqui apresentando, estou aqui com você, estou aqui com a doutora Luciana, enfim, valorizando o seu trabalho. Enfim, vamos para o quinto passo. Agora vai ser poderoso esse quinto passo, hein? Passo que eu acho importantíssimo para que a gente... Vamos lá para Manaus, hein? Gisele Olá. Martins, deve ser sua amiga aí. Um beijo para Carla, nutricionista também. Já fiz uma live com ela, com a Dilson. Ela está aqui. Um beijo também. Bacana. Quinto passo, canalizar a raiva e a frustração para algo positivo. O que tem mais acontecido com a gente nesse momento é ficar com raiva, explodir, enfim, ter situações de explosões internas ou de explosões externas e frustração. E a ideia desse quinto passo é que a gente possa canalizar todo esse sentimento para algo positivo. É fácil? É uma coisa simples de fazer? Se fosse, todo mundo faria, gente. Mas é possível, porque se alguém faz, é possível. Agora, a gente só consegue canalizar a raiva, a gente só consegue canalizar a frustração se a gente reconhece ela. E como é que eu reconheço? Quando eu passo a me perceber. A gente tem falado o tempo todo nessa live que é um ano de internalizar-se, de perceber-se, de prestar atenção nos próprios pensamentos, sentimentos. Então, eu preciso dar um pé no freio antes da explosão. Eu preciso parar ali 1, 2, 3, 10, os famosos 10 segundos antes da minha resposta puramente emocional e me permitir racionalizar o mínimo que seja sobre aquela situação. E quando eu aprendo a colocar esse pé no freio e sair dessa resposta emocional, porque sempre a nossa primeira resposta para tudo que acontecer é nossa resposta emocional. Porque é assim que o nosso cérebro funciona. Não adianta eu tentar explicar isso agora, mas é importante que vocês entendam. A gente tem um cérebro emocional e tem um cérebro racional. O nosso cérebro emocional, ele sempre é o primeiro que sente e ele sempre é o primeiro que responde. Por quê? Porque ele é o cérebro da nossa sobrevivência. A gente só sobrevive por conta dessa parte do nosso cérebro que é extremamente emocional. Ele é o cérebro do instinto de sobrevivência. Então, tudo o que acontecer, a nossa primeira resposta é emocional. Em segundo momento, o cérebro racional, a parte racional do nosso cérebro, é que ela para e diz, espera aí, o que foi que aconteceu? O que é que eu posso fazer para melhorar? É por isso que às vezes a gente tem situações de extremo estresse, respostas que depois você para assim e diz, meu Deus, eu não sei como eu fiz isso. Eu não sei como eu tive coragem de fazer isso, eu não sei como eu tive coragem de falar isso. É porque foi uma resposta extremamente emocional. Quando a gente consegue barrar esse cérebro emocional, no sentido de dar tempo para que a informação também chegue na nossa parte do cérebro racional e ela crie uma resposta adequada, eu paro de ser tão explosivo, eu diminuo a minha raiva, eu consigo controlar um pouco da minha frustração e principalmente não descontar nas pessoas, entende? Então, o convite para esse quinto passo é canalizar a raiva e a frustração, dando esse pé no freio. Respira, não responde de cara, te dá 10 segundos de silêncio para que você consiga reconhecer a emoção que está passando dentro de você.
E aí sim, você escolhe fazer diferente do que simplesmente explodir e dar uma resposta absolutamente emocional para aquela situação. Essa daí doeu, hein? Essa daí foi direto, foi forte. Foi forte. Foi forte. Bom, 5 passos que, na verdade, você obviamente falou. Como é que fala? Até com bastante intensidade, porém foi rápido, né? A gente teria que falar, teríamos muito mais para falar sobre esses 5 passos, né? Porque isso tudo, esses 5 passos, eles já fazem parte do nosso dia a dia, né? Se a gente vê, a gente faz isso todos os dias, o que está dentro desses 5 passos, né? Exatamente. Em cima disso, vou fazer, vamos ver, então, 45 minutos, a gente até está bem. Vamos dar mais 5 minutos, vamos dar mais uns minutinhos. Então vamos lá. Qual é a técnica que você acha que dá para gerenciar essas emoções de maneira eficaz? Tem alguma técnica? Por exemplo, você falou do Ho'oponopono. Para mim, isso já é uma técnica. Assim, para mim, né? Para eu, Suzy. Não é para todo mundo, né? Aquilo que eu te disse também, dessa questão da eu sou muito determinada. Mas eu tenho, mas se a minha mente ela ficasse, eu falando de mim nesse momento, se a minha mente ficasse assim, só naquela questão do que eu tô ali no positivo, no positivo, no positivo, não entrasse o negativo, caramba, eu tava lá na frente. Mas não, esses negativos eles entram. Isso é que atrapalha. Então, provavelmente todo mundo tem esse tipo de coisa, né? Somos seres humanos. Então, todo mundo quer como é que a gente gerencia? Tem alguma fórmula? Tem alguma... Enfim, eu sei que é difícil essa pergunta também, né? Caramba. Responder, como até, infelizmente, algumas pessoas fazem, Suzy, dizendo que tem fórmula sim. Faça o curso tal, faça isso daqui, faça aquilo, aprenda isso. Gente, não é tão simples, né? Não A é. gente sabe que Não. não. Mas é um exercício. Sim. Inteligência emocional é igual ir para academia. É um exercício diário. O músculo do seu braço, da sua perna, da sua barriga, ele só vai ficar forte, ele só vai ficar definido, ele só vai ficar aparente se você treinar ele todo dia. Nossa inteligência emocional é do mesmo jeito, é o mesmo jeito da nossa inteligência cognitiva. Eu só consigo entender bem sobre um assunto se eu estudar aquilo com frequência. Inteligência emocional é a mesma coisa. E você só consegue fazer isso se você começar a se perceber e começar a treinar. É um processo, a Micheline está falando, é um processo. Talvez um dia eu só consiga contar até 1 e exploda. Talvez um dia eu consiga contar até 2 e exploda. Talvez um dia eu consiga contar até 3 e já não exploda tanto. Talvez um dia eu consiga até contar 4, 5, 35. Talvez um dia eu coloque uma noite no meio da minha, que não é mais explosão, que é só uma conversa, um feedback de alinhamento. Entende? Lógico. Após dia, é um exercício. Como eu consigo isso? Para mim, silêncio é fundamental. A gente precisa aprender a silenciar. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. A gente precisa aprender a silenciar diante das situações. Quem tem um comportamento mais impetuoso, quem tem um comportamento mais dominante, naturalmente quer defender seu ponto de vista, naturalmente quer dizer seu porquê, naturalmente quer ser, enfim, ouvido naquele momento, mas nem sempre é o momento de você colocar a sua opinião, nem sempre é o momento de você ser ouvido, e você precisa aprender a silenciar sem se sentir uma pessoa péssima por isso. O silêncio ele é fundamental para manter a sua saúde mental, a saúde mental das outras pessoas e a saúde de todos os seus relacionamentos. Então, o primeiro passo para conseguir isso é silenciar diante das situações que lhe desagrada. Não estou falando de ser conivente com tudo que acontece, mas antes de dar uma resposta, silencia, se coloca no lugar da pessoa, troca a situação, pensa sobre aquilo. A gente precisa usar a nossa parte que pensa. Porque a nossa única diferença dos cachorrinhos que a gente cuida, que a gente cria, que a gente tem como filho, que a gente ama, é que a gente consegue pensar e eles não.
Eles estão com fome, eles comem. Eles estão com sede, eles querem água. Eles vivem de acordo com suas necessidades básicas. Se ele fica chateado, ele morde. Se ele vê algum outro cachorro, se ele vê uma pessoa que ele não conhece, ele tem um instinto de defesa ou de fugir. Se eu vivo com base nos meus instintos, que eu falei que é a primeira parte emocional do nosso cérebro, lembra? Eu tiro de mim o que me torna humano, Suzy, que é a minha capacidade de escolher, de pensar, de decidir. Então, eu preciso me permitir acessar de novo a minha parte de pensamento, de escolha, de decisão. E eu só faço isso quando eu silencio e boto um pezinho no freio. É difícil silenciar? É por isso que a gente falou aqui da meditação, é por isso que a gente falou aqui da leitura de livros, porque a gente precisa aprender a silenciar o nosso barulho interno, o nosso barulho mental, para conseguir ter esses minutos de silêncio, porque senão o barulho interno, aquela vozinha que fica, tu vai ficar calado, é sério, tu não vai responder. A Micheline está botando aqui, eu tenho que aprender isso. Antes de responder uma solicitação, eu peço, me deixe pensar. Se você falar isso, isso já até começa um treinamento, né? Peraí. Antes de eu responder, me deixa pensar um pouquinho. Peraí. Antes de eu responder, me deixa pensar um pouquinho, Exatamente. Já 10 segundos. Tem uma cliente minha que ela sempre fala isso. Eu fico assim, quando ela fala isso, eu fico pensando, caramba, por que ela não responde logo? Cara, mas depois eu falo... Não, aí depois eu falo assim, cara, como ela tem razão. É incrível. A minha cliente, Denise Porcaro, amo minha cliente. Ela é um spa maravilhoso que tem no Rio. Quando você vier para cá, doutora Luciana, eu vou levar a senhora lá, a senhora vai amar. Com certeza é o melhor spa do Brasil, para mim, né? Mas é um spa lindíssimo, maravilhoso. Parece que você está em outro mundo. Tem vários spas em São Paulo bacanas, bem bacanas, mas esse do Rio você vai gostar bastante. E tem essa parte que ela fala. Me deixa pensar. Peraí, eu acho interessante isso, porque realmente é difícil, né? Até você falar isso é difícil. Me deixa pensar. Isso. Desculpa, Mariana Andrade também falou, antes de conseguir esse comportamento de se calar, tem que fazer autoconhecimento. Não tem jeito, né? É por aí. É por aí. Desculpa, doutora. Vamos aproveitar e vamos tirar uma foto. Vamos lá, vamos sorrir, que eu gosto de tirar depois, eu gosto de botar lá a nossa fotinha. Peraí. Eu enxergo, olha como é que eu enxergo, eu fico pra lá assim, ó. Tirar outro, peraí. Não tirou. Agora foi, peraí. Beleza, tá com 52 minutos. Quer fechar o assunto ou eu posso fazer uma outra perguntinha? O que manda? Bom, você já falou disso mais ou menos, porque eu estou assim, como fazer com que a nossa mente não nos leve para o aprisionamento? Aí eu vou para outra logo, porque aí você já responde de uma vez. Com esse vai e vem do que pode acontecer pós-pandemia, as emoções se confundem dia a dia. A construção de um novo pensar, como é que a gente pode fazer isso? É mais ou menos o que você já respondeu. Já vou para outra que eu acho que também é parecida. Hoje, mais do que nunca, a gente quer a leveza, né? A gente quer se reconstruir. Vamos falar sobre isso, você já chegou a falar. Você trabalha muito com inteligência emocional em ambientes corporativos. Você deve estar trabalhando muito nesse momento, né? Porque está todo mundo precisando, né? Mas deve estar uma loucura. Nos conte um pouco como as pessoas estão se superando e se reinventando profissionalmente, já que você está nesse... Eu acho que essas 3 perguntas que eu fiz, elas estão mais ou menos relacionadas, porque você falou sobre cada coisa no tudo que a gente está terminando. Mas só para fechar, porque eu acho que dá para você conseguir aí responder de uma vez praticamente tudo. A gente está com 54 minutos, então vamos parar com 57, tá? Eu nunca vi um momento de tanto assim, não digo só desenvolvimento, mas de tanto afloramento de resiliência, Suzy. Eu acho que esse tem sido a principal coisa nesse momento. E quando você é resiliente, você chega num estado onde você não consegue mais ficar inerte diante de tudo isso que está acontecendo. E aí você, de fato, começa a buscar novas possibilidades, novas
probabilidades, novos conceitos, novos desafios, entende? Então, o que eu tenho observado é que as pessoas que estão lidando melhor, elas não estão focando no negativo, estão focando nas possibilidades da situação e mantendo, de fato, o pensamento centrado muito mais nisso. É fácil? Não é. Vai ter o tempo todo coisa negativa ali puxando, manchete de televisão, o vizinho contando alguma coisa que aconteceu e tal. Mas é essa proteção. Lembra, foi a primeira coisa que a gente falou. Ser vigilante nos pensamentos. Eu sei que a gente tem poucos minutos, mas eu queria ler um poema do Braulio Bessa, que é o Recomece. Sim. Para que a gente possa falar de fato, é um momento de recomeço, sabe? É verdade. E eu acho ele muito bonito, é um poema que me toca bastante, que ele fala: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto, e se você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é a hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair, ninguém ia parar. Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil de suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra um dom, reaprenda a errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Eu acho que é isso que é o convite, é o recomeço. E esse começo começa em nós. Não adianta a gente ficar pelos outros. Esse processo de recomeço, esse processo de uma mente tranquila e de trazer uma paz, uma neutralização para o nosso ambiente, começa em nós. É o nosso recomeço. É o nosso momento. É verdade, é verdade. Eu tô aqui, eu adoro o Braulio, eu adoro esse poeta. No dia que ele falou esse poema, eu vi, por acaso eu vi o programa, quase nunca vejo, porque eu não tenho tempo por causa do trabalho, mas eu vi, então assim, tô aqui olhando para ele, olhando para você, olhando para ele, olhando para você. Gente, são 57h50, vou ter que desligar. Eu quero agradecer. Eu estou emocionada. Eu vou dormir hoje diferente, doutora Luciana. Eu quero agradecer a ter te conhecido, a ter falado com você hoje. Olha, eu estou emocionada, estou aqui bobona, estou chorando. Eu queria agradecer também a Micheline por ter me apresentado a você. Eu falei para você que eu vou em São Paulo, eu estou indo em breve, eu tenho uma reunião sexta-feira, então eu estou indo em breve para a gente tomar um café. Para quem não me conhece aí, eu sou do Rio de Janeiro, teve a Rita aí que falou que também era do Rio de Janeiro, também sou do Rio, da cidade de Carioca, e nossa querida convidada está em São Paulo. Doutora, muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande. Fica gravado no seu perfil, né? Vou botar agora. Gente, bye bye, doutora Luciana. Um beijo grande. Beijo. Obrigada, tchau, gente. Obrigada. Tchau.